Nós temos som. Bom, quem entrar agora vai ver, né? Vai escutar. A gente normalmente canta mais canções glorificando o Guru, né? Porque o Guru, na verdade, é a ponte entre nós e Deus. O Guru, ele é um devoto puro, que veio do mundo transcendental, ele vivia com Deus, não é uma alma normal como nós. Então, ele não veio do Tatasa Shakti, lá do Nirvana. Ele veio do mundo transcendental, é um devoto puro. E aí Deus falou para ele, vai para a Terra ensinar eles. Aí ele vem para a Terra, o primeiro lá ficou encarnado 93 anos, o segundo ficou 80, o terceiro aqui ficou 60, e vamos torcer para ele ficar muito tempo. Isso é novo, ele tem 28 anos, né? Mas ele vem, ele cumpre a missão dele e volta. Volta para Deus, né? Então, devoto puro, uma alma pura. Então, não há dúvida o que ele fala. Né? A gente tem que ter fé nele, claro, né? Mas ele fala o que as escrituras falam. Ele fala o que o Guru dele falou, que fala o que o Guru dele... Por isso que tem a sucessão discipulada, o Guru Parampara, né? Então, a gente segue eles. Mas você tem que ter fé, claro. Como você vai acreditar no que ele está falando? Como você vai acreditar numa escritura? Você tem que ter fé na escritura, né? E o que te leva a ter fé? Você já tem um contato anterior. Para vocês estarem aqui hoje, para eu estar aqui hoje, a gente já teve um contato anterior com essa linha nas vidas anteriores, senão você não estaria aqui. Você tem que ter essa fortuna espiritual para estar aqui. O que a gente foi na vida anterior, não sabemos. Krishna falando no Bhagavad Gita para Arjuna, né? Você já leu Bhagavad Gita? Ou... Então, e aí Krishna fala para Arjuna no Bhagavad Gita, você não sabe o que você foi, mas eu sei todas as minhas... As vezes que ele veio para a Terra, né? E a Arjuna não sabia. Então a gente não sabe. Esse negócio, a pessoa fala, eu sei o que eu fui. Sabe nada. Krishna falou que não. E mesmo que soubesse, não tem nada, não vai te levar a lugar nenhum. Né? Então a gente tem que focar no quê? Então são 3 perguntas básicas que a gente tem que fazer na vida, né? A mente é muito curiosa, né? Então todo mundo é curioso, claro. Vocês vêm aqui e falam, nossa, o que é isso, o que é aquilo, né? Todo mundo é curioso. Mas tem 3 perguntas básicas que a gente tem que fazer. Quem eu sou? Quem eu sou? Né? Se eu falar quem você é, você falar, eu sou a Silvia. Aí a Rosa fala, eu sou a Rosa. Né? Então, a gente... Essa foi a primeira pergunta que me fizeram quando eu fui para a aula de yoga. Quem você é? Quem você é? Né? E aí, não sei o que eles falaram, mas nós somos a alma. Essa é a resposta. Eu sou a alma. Né? Eu sou a alma. Eu estou nesse corpo, mas eu sou a alma. A alma não tem sexo, a alma não tem preferência sexual, a alma não tem gênero, homem, mulher, não tem raça, a alma não tem nada, nada disso. Eu sou americano, eu sou russo. Não, nós não somos nada disso. Isso é identificação errada. Isso é uma das doenças da alma, achar que nós somos algo. Nós somos a alma, e a alma eterna. Por que a alma é eterna? Eu estava falando para vocês lá. Porque a gente é uma partícula, uma centelha da energia que envolve Deus. Deus é eterno, Deus nunca foi criado. Nós nunca fomos criados. Essa história de, você é uma alma velha, eu sou uma alma nova, isso não existe. Isso é invenção do ser humano. Por isso a gente tem que tomar cuidado com o que é invenção do ser humano. Existem milhares e milhares de filosofias hoje, milhares e milhares, milhões de crenças. Mas quem inventou foi o ser humano? Se for o ser humano, não é a verdade. Se for o ser humano, não é a verdade. Agora, se um devoto puro fala, ele não é um ser humano normal. Por isso a gente tem que acreditar. Ele vivia lá com Deus. É chamado Nitya Diva. Diva é alma. Nitya é eterno. É uma eterna alma associada de Deus. Nós não somos. Nós não somos. Nós nunca estivemos no mundo transcendental. A alma atingindo o mundo transcendental, ela nunca mais sai de lá. Nunca mais. Mas isso é ruim? Claro que não. É lugar eterno. Você ganha um corpo eterno quando atinge lá, aquele plano. Você tem a consciência plena. E o melhor de tudo, a felicidade plena. O que todo mundo busca aqui no mundo material, a felicidade, a paz, não é plena. O mundo material é o mundo da dualidade. Se você está sofrendo agora, fique tranquilo que logo, logo passa. O logo que eu digo, algum dia vai passar. Se não é nesse corpo, é no próximo. Mas vai passar, é temporário. O que é um corpo? O que são 100 anos perante a eternidade? Não é nada. E aí eles dão um exemplo. 100 anos na eternidade é um ponto numa linha.
Mas não somente, quantos milhões de pontos tem numa linha? Né? E um ponto numa página, em 2 dimensões. Não é nada um ponto numa página. E o ponto num livro, em 3 dimensões? O que é um ponto no universo material? Nada. Isso são 100 anos na vida, perante a eternidade. Não é nada. E a gente é preocupado o quê? Com agora. Então as pessoas pedem para Deus as coisas. Estou com dor de cabeça, Deus me ajude. A pessoa está pedindo algo tão insignificante para Deus. O que representa uma dor de cabeça de um dia, ou um mês, ou um ano, perante a eternidade? Nada. Então a gente está iludido, a gente pede algo temporário e que dura muito pouco. A pessoa pede dinheiro, a pessoa pede isso, a pessoa pede saúde, ela pede um bom relacionamento. Então quem somos? Somos a alma. Qual o nosso relacionamento com Deus? Que também faz parte disso, chama Sambandha Gyana. Qual que é o meu relacionamento com Deus? Sambandha quer dizer relacionamento, Gyana é conhecimento. Qual que é o nosso relacionamento com Deus? Servos. Nós somos servos eternos de Deus. Mas a gente é encoberto pela ilusão, por Maya. Então a gente serve todo mundo, menos Deus. A gente serve o marido, a gente serve a mulher, o patrão, o cachorro, o papagaio. Todo mundo, menos Deus. A maioria, pelo menos. Né? E quando pensa em Deus é para pedir algo. Não é esse o relacionamento com Deus. É muito infantil. É claro que tem um relacionamento com Deus, aquela religião que pede, mas somente de pensar, mas pensar pedindo algo em troca. Tem algo mais profundo? Claro que tem. É servir Deus incondicionalmente. É isso que temos que fazer. Vocês são mães, né? Então, quando você amamentava o Paulinho, não sei o nome do teu filho, né? Amanda. Você amamentava ela ou ela amamentava o Paulinho, a Rosa não estava preocupada, nossa, ele vai crescer, quando eu ficar velho, ele vai pagar meu plano de saúde. Com certeza você não pensava isso. Algumas mães até pensam. Mas, né, vou dar tudo para o meu filho para ele ser um grande homem, uma grande mulher e me sustentar. Não, mas a mãe normalmente não pensa assim. Isso é o amor que nós temos que ter por Deus, incondicional. Você tem que servir Deus sem querer nada em troca. E tem algumas religiões que faz a oração, faz a reza, cada um chama de uma forma, né? Como penitência, como punição. Você vai lá se confessar, e aí a pessoa fala assim, lá com o sacerdote, né? Ó, eu fiz isso errado. Aí o sacerdote fala assim, tá bom, meu filho, Deus vai te perdoar. Né? Mais ou menos é isso que eles falam. Reze tantos isso, tanto aquilo. É uma penitência. Você não tem que rezar para pagar uma penitência. Você tem que rezar para servir Deus, por amor. O contato com Deus é por amor, não é por medo. O contato com Deus não pode ser por medo. Tem algumas religiões que falam, você não teme a Deus, você não tem medo de Deus. Não, não tenho medo de Deus. Eu tenho que ter amor por Deus, não medo de Deus. É um conceito totalmente equivocado esse. Nós temos que ter medo. Nós somos uma centelha de Deus. Deus é nosso Pai, Deus é a nossa mãe verdadeiro. O pai e a mãe verdadeiro não é o pai e a mãe do corpo, que é geneticamente o nosso pai e nossa mãe. Porque nós não somos o corpo, nós somos a alma. E nós viemos aonde? Da energia de Deus. Ele é nosso pai e nossa mãe verdadeiro. Deus é o nosso melhor amigo. Deus dá sempre o melhor para nós. Aí a pessoa fala, nossa, mas por que eu estou sofrendo? É o melhor, se você está sofrendo é melhor. Se você está feliz é melhor. Tudo que nós temos é o melhor. Deus não faz nada que não seja o melhor para nós. Então essa compreensão nós temos que ter. Quem eu sou? Qual o meu relacionamento com Deus? O ambiente é perfeito. Se você tem um cachorro que late o dia inteiro, ele é perfeito para você. Se Deus deu para você, não tem uma folha de grama que se move, não tem uma folha de árvore que se move se Deus não quer. E se Ele está dando aquilo para a gente, é o perfeito para a gente, de acordo com o nosso karma. Nós fizemos algo e vamos ter que cumprir aquilo. Aí a pessoa fala, mas Deus então ele é mau? Não. Deus é a melhor coisa que tem para nós. Ele é autocrata, Ele manda. Mas nós estamos na mão do autocrata, perfeito. Nós não estamos na mão de autocrata com uma política aí. Pega um louco aí que ele manda em tudo, ele fecha o Congresso, ele fecha tudo e ele é o único que manda.
Deus é o único que manda, mas ele é perfeito. Ninguém é tão perfeito quanto Deus. Então, ele é autocrata, ele manda em tudo. E ele dá o melhor para nós. Nós temos uma dívida com outros seres. Nós temos uma dívida. Nós estamos cheios de dívida. Todo dia a gente acumula dívida. E Deus dá a oportunidade de nós pagarmos. E como que ele dá a oportunidade de nós pagarmos? Se você fez alguém sofrer, você vai sofrer nas próximas vidas. Na mesma intensidade que o outro. O outro que eu digo não é só ser humano. Porque as pessoas falam assim, nossa, a pessoa é tão boazinha, por que ela sofre tanto, né? Mas ela é boazinha com quem? Com o ser humano? Não, ela é boazinha com o animal. Qual animal? O cachorro, o gato, que vive na tua casa? E com o boi que você come? Voltar agora entrando no assunto. Você sabe quanto sofreu um boi? Um porco? A galinha, o peixe. Você acha que o peixe debate quando você puxa a rede e ele está fora da água? Porque ele está feliz? Não, ele está sem oxigênio. E ele morre sem oxigênio. Você imagina a morte de um peixe. Né? Põe um saquinho de supermercado aqui em você e amarra bem para não entrar nenhum ar e vê a pessoa agonizando lá ou faz isso com você. Vai ver se é bom. Então, para degustar o peixinho frito, para comer durante segundos ou minutos, quantos sofrimentos você causou para aquela alma? Não para a alma, para o corpo que está lá. A alma não sofre. Mas aquele corpo que está lá, quanto sofrimento você deu? Ah, mas a pessoa é tão boa, ela é boa com quem? Com o ser humano, com o cachorrinho dela. Então é muita hipocrisia o pessoal que cuida de ONG, de animal. Ele cuida da ONG do animal, ele dá a vida dele para cuidar do animalzinho, mas ele come bife, ele come churrasco, ele come linguiça. Isso é hipocrisia. Vamos salvar a baleia do mundo. E o resto dos animais? Só a baleia? Por quê? A baleia é preferida de Deus? Não. O preferido de Deus, o animal predileto de Deus é a vaca. Deus Krishna é pastor de vaca. Jesus Cristo era de ovelha, né? Então, Krishna é pastor de vaca. E tem gradação também. Se você comer um bife de vaca ou de boi, o carne é muito pior. De acordo com a consciência do animal. Depois vem o porco, depois vem a galinha, depois vem o peixe. Mas não importa, qualquer animal, Deus não gosta da matança. E não é só animal, é pernilongo, é aranha. Tudo tem alma lá dentro. E não só alma, cada ser tem a Paramatma, que é a super-alma dentro dele, é Deus. Todos nós temos Deus dentro de nós, olhando a gente. O Deus, a função desse Deus, dessa parte de Deus, o Paramatma, que é o que o yogi quer atingir. O yogi quer atingir o Paramatma, mas existe algo superior ao Paramatma. E por isso que a yoga mística, ela ainda é limitada. Existe o Bhagavan, que é a suprema personalidade de Deus, é Deus indivíduo, Bhagavan. E nós queremos o Bhagavan, Deus pessoa. Nós só temos individualidade porque Deus é um indivíduo. Então, a pessoa que come carne, ela está indo realmente para o buraco espiritual. Porque vem karma em cima de karma. Krishna não gosta da matança de animais. Na verdade, nós temos que comer o que é oferecido para Deus antes. E Deus não aceita carne. Deus não aceita ovo. Ele não aceita isso. Ele mesmo deixou claro isso. Agora, tem outros profetas que vêm no mundo, mas cada um vem numa época para pregar para aquela turma daquela época. Porque se você falar tudo isso que eu estou falando agora para alguma pessoa que não tem a compreensão, ele não está preparado, ele não vai aceitar. E aí ele vai ficar excluído de Deus. Então Deus ele criou várias religiões. Na verdade, ele criou assim. Ele colocou o homem para criar várias religiões. Porque abraça todo mundo. Abraça aquele que quer matar uma galinha, uma cabra, para fazer um sacrifício lá do animal, para conseguir um emprego, para conseguir um namorado. Mas ele tem uma conexão com Deus? Tem, mas é muito, muito irrisória, muito pequena. Aí tem outra religião que a pessoa pede, só reza para pedir, só pensa em Deus para pedir. Eu garanto que aquele que pede, quando ele está no hotel 5 estrelas, ou viajando pela Europa, ele não pensa em Deus, porque ele está se divertindo. Ele vai pensar em Deus se alguém roubar a carteira dele.
né? Mas na dificuldade pensa. Isso daí não é um relacionamento mais profundo com Deus. O relacionamento profundo com Deus é servi-lo incondicionalmente, sem querer nada em troca. Nós temos a mania de sempre querer algo em troca. Você vê no Amigo Secreto, no fim do ano, né? A pessoa, você dá lá um presente legal e aí você recebe do outro lá, sei lá, um relógio do Armarinho Fernando, que custa R$15, né? Então, aí você fica nervoso. Você fala, pô, mas eu gastei R$200, o cara me deu, teve a cara de pau, né, de me dar isso. Ou quando você casa, né, você dá sempre presente bom e a pessoa vem lá com um relógio, sei lá, alguma coisa assim, né? Um faqueiro de 10 garfos e 10 facas, né? Então, aí você fica nervoso. Por quê? Porque a gente está esperando algo em troca. E a gente quer fazer a mesma coisa com Deus. Você reza para querer algo em troca. E os hindus fazem a mesma coisa. A maioria do hinduísmo não segue o que eu estou falando aqui. A maioria do hinduísmo segue o quê? Semideuses. Né? O pessoal da yoga é muito ligado em Senhor Shiva, né? É um semideus e tal. Então, eles pedem, né? Mas eles oferecem incenso querendo algo em troca. Na Índia é muito comum, os gurus vão coletar comida, dinheiro para fazer festivais enormes, né? Que nem o segundo guru aqui, daqui para lá. Ele fazia festivais que ele dava 20 mil refeições por dia. Nós não temos ideia do que é 20 mil refeições. Você vê as panelas assim, é mexido o arroz, enfim, a comida, com aquelas coisas de pizzaria, aquele pau de pizzaria que é com aquilo que mexe, assim, com as panelas, metade desse salão aqui, a panela, para alimentar 20 mil pessoas em uma refeição. E de onde vem esse dinheiro? Ele ia coletar. O Ocidente também doa para ele, para isso. Mas ele ia coletar. Ele ia coletar de casa em casa, ele ia coletar nos lugares que tem beneficiamento de arroz, né? Então, isso é servir Deus. Sem querer nada em troca. Lá na Índia, você come de graça em qualquer templo. Você come de manhã, no almoço e na janta e pode repetir à vontade. Se fizer isso no Brasil, ninguém vai trabalhar. Ninguém vai trabalhar no Brasil, né? E lá todo mundo come, não existe fome na Índia. Você passa fome se você quer. Qualquer templo que você entra, você tem a comida lá de graça. Você não precisa nem participar do programa. Você chega na hora que põe o prato no chão, você vai lá e come, repete quanto quer. Isso é servir Deus, né? Então o guru, ele fazia isso. O segundo guru aqui, ele coletava muito. Mas a gente tem que oferecer tudo para Deus antes, toda a comida que a gente for comer. Mas Deus não aceita carne. Ele não aceita carne. Porque tem sofrimento, tem matança de animais. Não só sofrimento, porque aquela vaca que está lá sofrendo, que vai para abate, é diferente da outra vaca que é criada para gado leiteiro na fazendinha que você faz a ordenha mecânica, manual. As duas são vacas. Por que uma alma está numa vaca de ordenha manual e a outra está lá no abatedouro? Porque é o karma. A vaca também tem karma. Todo mundo tem karma. Todo animal, toda planta, tudo tem karma. Todo ser tem karma. Veio para o mundo material, está produzindo karma. Não tem como fugir disso, somente servindo Deus. Quando você serve Deus, você não produz karma. Agora a gente está aqui, eu falando que é a coisa que Deus mais gosta, falar dele, e vocês escutando que é a segunda coisa que ele mais gosta. Nós não estamos produzindo karma agora. Os milhões de micro-organismos que vocês estão matando, eu agora, não está produzindo karma, porque a gente está servindo Deus. Quando você come uma comida que é oferecida no altar, você não produz karma. Porque se você comer a comida que não é oferecida para Deus, você matou o arroz, você matou o feijão, você matou a batata. Para quê? Para você sobreviver. Então, por isso que não existe como não ter a exploração no mundo material, somente oferecendo para Deus. E além de você estar beneficiando você mesmo, porque você depois vai comer o que Deus provou, você está beneficiando a batata. Porque a batata deu a vida dela não para a gente sobreviver, mas ela foi servida para Deus. Mas Deus precisa comer? Claro que não. Deus não precisa tomar água, Deus não precisa comer. Deus não precisa de nada, Ele é o dono de tudo.
do mundo material e do mundo transcendental. Ele é dono de tudo. Nem o corpo que nós estamos aqui é nosso. É emprestado. Nada. A pessoa fala, eu tenho uma casa, eu tenho isso. Eu não tenho nada, é tudo dele. A hora que ele quiser, ele te tira daí. Se ele quiser, ele te tira daí a hora que ele quer. Então, nada é nosso. Isso é o ego que faz a gente pensar que é nosso. Então, tudo é dele. Então, você vai tomar um copo de água, ofereça para ele antes. O que custa? Senão você está explorando, porque a água é dele. Você vai comer uma fruta, você vai oferecer a comida que você cozinhou sem carne, sem ovo, oferece para ele aceita. Se ele não aceitar também é por conta dele. A gente tem que oferecer sem querer em troca, se ele aceita ou não. A gente nunca vai saber se ele aceitou. Mas ele quer, na verdade, ele quer o nosso amor, a vontade de servi-lo. Por que ele criou essa cerimônia? Eu ofereci incenso, depois eu ofereci água numa conchinha para dar banho nele, em todo mundo, depois passou para vocês. Tudo que eu ofereci para ele veio para vocês. Isso é mérito espiritual, vocês ganharam fortuna espiritual. Aí depois eu sequei ele, depois do banho eu sequei ele com lenço, depois eu acendi o fogo para esquentar, depois eu ofereci a flor para agradar tanto o olfato como a visão dele, porque a flor é bonita, tem um aroma. Depois eu ofereci aquele abano de um rabo de um boi da Índia, chama yaki. É um boi marrom com rabo branco. Né? Você jogar no Google, depois você vai ver. E depois eu abanei ele com pena de pavão, porque ele adora pavão, para refrescar ele. Entendeu? E eu terminei a cerimônia com a concha, com a chanca, né? Ele chama de chanca. Então eu terminei. Quando você ler o Bhagavad Gita, o primeiro capítulo, eu não sei de qual autor que quem que traduziu, né? Porque tem isso também, tem muita gente falando muita besteira. Para você traduzir o sânscrito, o Bhagavad Gita foi feito em sânscrito, para você traduzir, não é somente saber sânscrito, você tem que ter alma pura, como eles. Então, se você lê o Bhagavad Gita de um ocidental, ou de uma pessoa da Índia também, que não é um devoto puro, ele interpretou errado. Você tem que ler a escritura de um devoto puro. Ele compreende o que Deus está querendo falar naquilo, no Bhagavad Gita, né? Então, no Bhagavad Gita, o capítulo 1, é dito que Arjuna, todos eles tocaram a chanca, tocaram a concha, e cada concha tem um nome, porque é um indivíduo. Tudo é um indivíduo. Você pegar esse celular aqui, é um indivíduo. O livro é um indivíduo, o óculos é um indivíduo, tudo é um indivíduo. Cada átomo é um indivíduo. Mas dentro de um indivíduo, dentro de um óculos, tem trilhões de átomos. E é assim que funciona. Tudo é indivíduo. Então, Krishna, ele deixa no Bhagavad Gita claras as coisas. Só que o Bhagavad Gita não é Bhakti Yoga puro, devoção pura. Tem vários capítulos lá. Tem Karma Mishra Bhakti, você fazer a ação sem querer nada em troca, misturado com devoção. Né? Tem Karma Mishra Bhakti, tem Karma Yoga, tem Jnana Yoga. Você serve, mas você quer o conhecimento por trás. Né? Aí você lê a escritura, não para você compreender o que Krishna está falando, o que a Minaya, não é verdade? Você lê para depois você falar para todo mundo e todo mundo fala, nossa, como ele é erudito, como ele sabe, né? É o ego. Isso não é devoção. Devoção, a Minaya, ela descende, como eu estava falando para vocês. Né? O serviço devocional faz a verdade entrar na sua alma. Não adianta você ter aqui no cérebro, está 1,5 palmo abaixo a alma, no coração, 2 palmos abaixo. A gente tem que passar o conhecimento para a alma, não para o intelecto. Porque não adianta você saber tudo e não fazer. É isso que acontece. Todo mundo sabe que tem... Todo mundo não, né? Mas alguns sabem o que tem que fazer, mas não fazem. Por quê? Porque não está na alma, ainda está no intelecto. Então, as perguntas básicas, né? Quem eu sou? Por que eu estou aqui nesse mundo? Por que eu estou aqui nesse mundo no corpo humano? Deus deu o corpo humano para nós... Deus deu o corpo humano para nós servirmos Ele. Porque o corpo humano é o único que pode servir Deus. O animal só pode servir Deus, por exemplo, uma vaca. Ela pode servir Deus se pegar o leite dela e fizer uma preparação para Deus. Ou oferecer o leite. Deus adora leite, adora queijo, adora iogurte. Então o veganismo é uma criação humana. O veganismo é muito limitado. Vocês não são veganos.
Não, porque tem discussão, né? Quando tem vegano aqui. Mas os veganos são limitados, porque eles estão preocupados com o animal. E a planta que ele come também tem alma. E a vaca que está lá na ordenha mecânica sofre? Sim, sofre. Sofre. Coloca uma ordenha mecânica, fica lá nos tetos da vaca o dia inteiro sugando, dá inflamação, dá mastite, dá um monte de problema, né? Mas ela tem que passar por isso, é o karma dela. Não é você parando de tomar leite que ela vai parar o sofrimento. Não, não existe isso. E uma vez um monge falou assim, se o mundo inteiro virar vegano, Krishna vai colocar aquela alma em outro lugar, em outro planeta, para alguém, para ela sofrer o que ela tem que sofrer na ordenha. Acontece o seguinte, a única forma de você beneficiar a vaca, alma, não a vaca corpo, a alma que está na vaca, é você pegar esse leite e oferecer para Deus. Aí você está dando algo eterno para a alma, não para a vaca. A gente não está preocupado com o corpo. O corpo é temporário. A gente se preocupa só com o corpo, é uma visão limitada. Você se preocupar com o corpo teu e dos outros é uma visão limitada. A caridade é limitada. É temporária. Agora, se você distribui a consciência de Deus, é eterno. Se você dá uma comida para um pobre que vai na rua tal, não dê uma comida normal para alimentar ele, daqui 3 horas ele está com fome. Dê a comida que foi oferecida no altar, chama praçada. Praçada é misericórdia. Aí você está dando a comida para a alma dele. Ele pode continuar a sofrer, não tem nada a ver o mérito espiritual com o sofrimento. O sofrimento é karma. Mas na próxima vida ele tem um mérito espiritual. Ele vai encontrar Deus. Então a gente tem que fazer algo eterno para o outro, não temporário. É mais elevado. Nada contra quem dá comida na rua, mas é ainda inferior a você distribuir algo para a alma, porque todo mundo é alma. Se você gosta da tua planta em casa, ofereça água a você. Como que você vai oferecer água? Não precisa de regra, regulamento. Aqui no altar tem mantra, tem um monte de coisa, né? Pega um copo de água, antes de beber, oferece para Deus. E aí, se você não beber, joga na planta. Você gosta da planta, tem gente que conversa com a planta, faz carinho na planta, né? Faz carinho na planta. Você está fazendo carinho para o corpo da planta, da água que foi oferecida para Deus, você está beneficiando a alma que está lá naquela planta. Você gosta do teu cachorro, do teu animal de estimação, oferece a água, dá para ele, oferece uma fruta, dá para ele. Você não tem que olhar o teu animal como um cachorro, é como uma alma. Tudo é alma. Então, vamos dar algo para a alma dos outros. Vamos cantar esse mantra Hare Krishna na rua, vamos cantar em voz alta. Quando a gente canta em voz alta, a gente está beneficiando. Você imagina a quantidade de átomos que tem só na roupa. É infinito. Você imagina a quantidade de átomos que tem nesse salão. Todos esses átomos estão se beneficiando. A gente não tem noção disso. Espiritualmente eles estão se beneficiando, né? Então, isso é servir Deus. As perguntas básicas, como eu falei, ainda estamos na parte da pergunta, mas eu já pulei para o serviço, né? Mas a pergunta básica é essa: quem eu sou? Qual é o meu relacionamento com Deus? Por que eu estou nesse corpo? No 7º mês de vida, no ventre da nossa mãe, Deus apareceu para nós. E aí ele pegou e nós queríamos sair de lá, porque a Escritura fala, o ventre da mãe não é agradável. Todo mundo fala, que bom, né? Estava lá no ventre tão gostoso, não é agradável. Né? Tudo que a tua mãe passa, você passa, nervoso, tudo. Você passa por tudo, não é um ambiente agradável. O líquido amniótico é quentinho, tá, mas não é agradável. A Escritura fala isso, não é ser humano. E aí Deus apareceu para a gente. E aí nós falamos para ele, perdão por estar aqui, eu só estou aqui porque eu não servi você corretamente. Porque quem serve Deus corretamente, se entrega a Deus, ele não volta num corpo, no mundo material. A gente só volta aqui porque a gente não serviu Deus adequadamente. Nós não nos entregamos a Deus. E aí nós pedimos perdão para ele. E aí Deus fala assim, tá, você está me falando isso, você está prometendo que vai me servir, mas quando você sair daí, você vai esquecer tudo isso. E realmente a gente esqueceu. Ninguém lembra que Deus vai falar com a gente. A gente esqueceu. E aí sai no mundo material, a gente só quer desfrutar.
Todo mundo quer desfrutar. A gente só está no mundo material porque a gente quer tudo para nós. Ou para nós ou para quem vive com a gente. Porque a pessoa fala assim, eu não cuido só de mim, eu cuido da minha família. Tá bom, mas e a outra família? Mas eu cuido da cidade inteira. E a outra cidade? Eu cuido do estado e o país. Mas eu cuido do país. E os outros países? Eu cuido da terra inteira. É impossível alguém cuidar da terra inteira, né? Um ser humano. Mas eu cuido da terra inteira e os outros planetas. Não tem como. Como que a gente pode fazer isso? Servindo Deus. Deus é a raiz da árvore. A analogia que é feita, Deus é a raiz. Você não precisa regar a folha, você não precisa regar o tronco, você não precisa regar o galho. Você regou a raiz, todo mundo se nutre. Por isso nós não adoramos semideuses. A nossa linhagem não adora o Senhor Shiva, não adora Ganesha, não adora Durga, não adora Kali, não adora o Senhor Brahma. Por quê? Porque existem 330 milhões de semideuses. Não é esses 8, 10 que todo mundo conhece. Você vai adorar o Senhor Shiva todo dia, e os outros? Não tem como você adorar 330 milhões de semideuses. Aí você servindo Deus, todo mundo fica feliz. Porque todos são servos de Deus. Todo semideus é servo de Deus. Então, o segredo está em Deus. O nosso foco é servir Deus. E servindo Deus, como que você ama o Paulinho? Como que ela ama, esqueci o nome da filha, Amanda. Mas como que ela ama a filha? Porque ela serve a filha, desde que estava no ventre de vocês. O amor vem com o serviço. Por isso Deus criou essa cerimônia para a gente fazer. Por isso Deus falou, ofereça para mim tal comida, ofereça comida para mim, ofereça água, ofereça açúcar, ofereça iogurte. Ele não quer o iogurte, ele não quer a água, ele não precisa de nada disso, ele quer a nossa vontade. Porque a gente só vai amar ele servindo. Como você vai amar a Deus, que nem as outras filosofias que eu conheço, pelo menos, se você não sabe o nome de Deus? Deus é título. Como você vai amar alguém que você não sabe o nome? Como que você vai amar alguém que você não sabe como é? Você não sabe o que ele gosta. Você não sabe onde ele mora, onde ele está agora, onde está Deus agora. Você não sabe nada dele, como é que você vai amar ele? Amar a Deus sobre todas as coisas, mas como isso é possível? Se você não conhece nada dele. Uma vez eu estava na igreja, foi até na missa de 7º dia da Juliana, né? E aí, vocês devem ter ido também. E aí o padre pegou e falou assim, né? O padre pegou e falou assim, quem ama a Deus mais do que ama o seu filho? Ninguém levantou a mão, claro. Quem que ama a Deus? O filho todo mundo ama, pelo menos todo mundo assim, a maioria, né? Ninguém ama a Deus mais do que qualquer coisa. Por quê? Porque você não conhece ele. Como que você vai amar alguém que você não conhece? Então ele deixou tudo claro, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele gosta que a gente faça, o que ele gosta de comer, aonde ele está agora. E a Escritura fala, onde está Deus? Deus está onde estão falando dele. Né? Deus está onde estão falando dele. Ele é onipresente. Todo lugar que estão falando dele, ele está lá. Todo lugar que estão adorando ele, estão cantando para ele está lá. Todo lugar que estão fazendo a adoração para ele, oferecendo a comida, ele está lá. Então, essas perguntas básicas a gente tem que ter. Né? Quem eu sou? Por que eu estou nesse corpo humano? E outra coisa, se nós não servimos Deus, ele deu a oportunidade de a gente estar nesse corpo. Se a gente não servir ele do jeito que ele falou, nós não vamos voltar como ser humano. Essa história do kardecismo, que não tem regressão, mas quem falou que é regressão? Você vai ficar um período no animal, um período na planta, não é regressão espiritual. Não existe regressão espiritual realmente. Mas se você não adorar Deus, para que ele vai te dar um corpo de novo humano se você não usou para servi-lo? Um animal faz o que o ser humano faz. Ele levanta de manhã, ele tem que comer e beber. O ser humano também faz isso. O animal tem que se proteger do predador, o ser humano também faz isso. O animal tem que acasalar, porque senão a espécie entra em extinção. O ser humano também faz isso. E o animal tem que ter um lugar para dormir. O ser humano também faz isso. Por que Deus vai dar um corpo humano para nós, que é o último na escala, para a gente ter uma evolução espiritual? Por que ele vai dar de novo se nós não aproveitamos? Ele não vai dar. Depois de muitas e muitas e muitas reencarnações, milhares, não sei quanto,
Ele é tão misericordioso que ele dá de novo a oportunidade. Mas normalmente a gente perde de novo. Então, ele joga a boia, a gente está afundando no oceano de Maia da ilusão, Deus joga a boia, a gente não pega a boia, a gente afunda. E aí passa de novo um tempo, e aí bate o vento, que é Maia, a ilusão, leva a boia bem longe. Então, quando Deus dá oportunidade para a gente tem que agarrar, que nem o macaco. Qual que o macaco faz? O nenezinho de gato, de cachorro, o gato normalmente ele pega o nenezinho vai lá, né, o gatinho. O macaco não, o macaco a mãe dele pega ele agarra a mãe, entendeu? E nós temos que ser assim. Deus chega perto de nós, ele dá a oportunidade, a gente tem que agarrar com unhas e dentes. Não deixar a boia, Maia, a ilusão, passar e jogar a boia bem longe. Para que esperar milhares de vidas se a gente pode começar nessa? Agora, a chance da gente voltar no corpo humano é grande se a gente servir ele todo dia. Da forma que ele falou, falando dele, escutando ele, escutando falar dele, cantando os nomes dele. Eu passei para vocês o Mahamantra, acho, né? Ou não? Não passei? Eu vou passar hoje. E aí, cantando os nomes dele, cantando as glórias dele. Então, você servindo ele, oferecendo a água, oferecendo a comida, você fazendo tudo isso no dia a dia, é quase certeza não existe, mas que você vai voltar no ser humano. Por quê? Porque o ser humano é o único que consegue servir Deus. É o único que consegue ter. A gente já foi tudo. Nós já fomos ácaro, bactéria, fungo, animal terrestre, animal aquático, animal que voa, planta, tudo que existe a gente já foi. A gente já foi assim. Nós, almas, já tivemos nesses corpos. E agora estamos no corpo humano. E por que esperar? Né? Não podemos esperar. A vida é curta. Nós, pelo menos, já passamos da metade da vida. Com certeza. Ninguém vai chegar a 100 anos aqui. E se chegar a 100 anos, vai estar com Alzheimer, que nem sabe onde está. Né? Então, a gente já passou. E quem tem 20 anos também, tem que aproveitar agora, porque 20 anos passam muito rápido. Daqui a pouco ele está com 60, 80 e está morrendo. Então, servir Deus é a única solução, não há outra solução. Qual que é a meta última da vida? A gente compreendendo que a gente tem que servir Deus, que nós não somos o corpo, nós somos a alma. Qual que é a meta final da vida? O que você espera da vida, no final da tua vida? Eu alcancei o meu objetivo. Qual que é o teu objetivo? Ver o Paulinho casar e ter um neto? Não. Entendeu? É isso que a maioria pensa. Eu quero comprar uma casa na praia, eu quero ter um carro importado novo, eu quero comprar uma TV de 80 polegadas, sei lá, cada um, eu quero sarar dessa doença que eu tenho na coluna, cada um tem, mas todo mundo pensa o quê? Materialmente. Qual a meta última da vida? A Escritura fala, Deus fala, amar a Deus puramente. Amar a Deus puramente. O que é amor puro? Servi-lo sem querer nada em troca. Esse é o mais elevado. Não tem nada mais elevado que isso. Você servir Deus sem querer nada em troca. E não servir Deus por medo, nem por obrigação. Eu tenho a obrigação de ir no domingo na igreja. Não é questão de obrigação. É uma questão de você querer amá-lo. É por amor. O amor é a palavra mais importante que existe. Amar a Deus puramente. Amor é a palavra mais importante do que existe, que a gente possa ter. Não é amor por pizza, eu amo Coca-Cola, eu amo Guaraná, eu amo pipoca. Isso não é amor. Né? Isso daí banalizaram a palavra amor. Né? Amor é algo estranho. Mas como conseguir amor puro por Deus? Aí que entra a questão que vocês perguntaram, né? Lá fora. Como conseguir amor puro por Deus? Servindo Ele. Não tem como conseguir amor por Deus servindo. A Rosa já teve cachorro, eu sei, e você não sei se tem, né? Eu já teve. Então, tem 5 animais de estimação, né? Como é que você pegou amor por eles? Quando você pegou ele, ou comprou, ou adotou, sei lá, o primeiro contato que teve, você achou bonitinho, engraçadinho e tal, mas não tinha um relacionamento ainda. Sim. Né? Fica um dia com o animal, você dando comidinha, você limpando o cocôzinho dele, a urina, brincando, né? Oferecendo o que você acha que ele gosta. Você começa a pegar amor, e cada vez mais. E aí, quando ele morre com 10, 15 anos, você sofre pra caramba. Por quê? Porque você ama ele. Né? Você ama ele e ele te ama, né?
Então, o amor vem com serviço. Mas como servir Deus? Deus falou, tem 64 tipos de serviço a Deus. Está na Escritura. 64 tipos. Mas você não precisa fazer os 64. Tem 9 principais. E dos 9 principais, tem 2 principais. E dos 2 principais, tem um que é principal. O principal é falar dele, divulgar. E você já tem condição, as duas, de divulgar. Porque você vai em algum lugar, a pessoa fala, eu fui no templo indiano, e aí, como é que é? É bonito, tal, não sei o quê. Não, e o que ele falou? Ele falou que nós não somos o corpo, nós somos a alma. Já está pregando. Deus vai ficar muito feliz. Ele falou que a gente tem que servir Deus sem querer nada em troca. Aí já vão ficar meio assim quando você falou isso, né? Mas você está falando a verdade. Ele fica feliz quando você fala a verdade. Quando você prega a verdade. Tem 2 coisas. Você pode falar o que a pessoa quer ouvir e você pode falar a verdade. Normalmente, não é palatável falar a verdade. As pessoas não engolem muito bem a verdade. Todo mundo quer Deus para pedir algo em troca. Mas Deus não é dono da mercearia, que você bate lá e fala, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo. E aí Deus não dá e você fica com raiva, né? Ou se não ficar, mas eu agradeço, a justificativa é eu agradeço. Você agradece se você conseguiu. E agradecendo ou não, você está lá pedindo para ele. Não é esse relacionamento. Você é o subordinado do teu chefe, você não vai pedir algo para o chefe. O chefe pede para você, faça isso, faça aquilo. É uma inversão de valores, você pedir algo para Deus. E o próprio Deus escreveu 8 versos. Mahaprabhu, que está lá no altar, ele escreveu 8 versos, só escreveu 8 versos. Todo o resto foi escrito pelos devotos que viviam com ele. Mas ele escreveu 8 versos. E o 4º verso que ele escreveu assim, porque ele veio como devoto, ele veio para ensinar a gente como se fosse a gente, como devoto. E aí ele escreveu assim, eu não quero riqueza, não quero dinheiro, não quero riqueza. Eu não quero fama, não quero poder. Eu não quero seguidores. Eu não quero mulheres bonitas, ele falou. Eu quero somente servir Deus incondicionalmente, vida após vida. A nossa filosofia não quer nem ir viver com Deus. Sair do plano material e ir para o mundo transcendental. Nós não queremos isso. Pelo menos é que a Escritura fala, nós não devemos querer isso. A gente, não importa onde a gente esteja, a gente quer servir Deus. A alma quer servir Deus, mas nós estamos encobertos por Maya, a ilusão. E a ilusão faz com que nós não servimos Deus. E aí, quando você começa a servir Deus, você fala, eu vou no templo de novo, vou lá, tomar água. Água tudo bem, você tem na tua casa. Você fala comidinha mais ou menos, eu vou lá comer a comidinha. Tem alguns que vêm só para comer a comidinha, né? Mas é um serviço a Deus, é um dos 64, honrar a comida que Deus provou antes, né? Mas enfim, você vem aqui e Maya, a ilusão, ela vai colocar um obstáculo. Isso com todo mundo que vem, acontece. Uns mais, outros menos. Mas você fala, eu vou lá de novo sábado que vem, por exemplo. Sábado que vem vai ter a festa, sábado e domingo vai ter festa aqui, né? E domingo vai ter uma festa bem importante. E aí vem bastante gente. Bastante assim, vem 10, 15, né? E aí você fala, eu vou lá. Mas Maya, a ilusão, vai colocar um obstáculo. O filho vai falar, mãe, vamos lá na casa da namorada. Né? É aniversário dela, mãe. É sempre assim, é algo importante, materialmente importante, entendeu? Ou a filha fala, mãe, eu estou doente, fica comigo hoje. Sei lá, alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer. Isso é Maya, ilusão. Por que Maya faz isso? Maya é uma devota de Krishna, de Deus. E ela é uma excelente devota. A função dela é essa, é testar a gente. Porque Deus... O caminho não é fácil. Quem fala que é fácil você encontrar Deus, não é. Você viver com Deus, você amar Deus puramente, não é. Se alguém está falando que é fácil, está mentindo. E não é tão simples, assim como alguns acreditam, que você foi bonzinho durante 30, 40, 50 anos, você vai viver eternamente com Deus. Não é assim. Não é a realidade, ninguém gosta de escutar isso, né? Todo mundo fala, mas eu sou tão bonzinho, eu vou viver com Deus. No grupo lá, escreveram, né? Você está reencontrando Deus, tal. Não é bem assim. Não é fácil. Porque tem os planos celestiais. Tem o mundo material, que é composto da terra,
7 planetas acima, 7 abaixo, que seria o céu e o inferno do cristão. Mas ainda não é o mundo transcendental, não é aí que Deus vive. Se você faz o bem para o outro, material, se você é bonzinho a vida inteira, você vai para o plano celestial. Porque você acumulou karma bom. Quando você deixa alguém feliz, você ganhou karma bom. Você vai ter o desfrute disso. Do mesmo jeito que a pessoa ficou feliz, você vai ter felicidade, mais felicidade do corpo. Não importa o corpo que você tenha, você vai ser feliz. Se você fez alguém ficar triste, você vai ter a tristeza nos próximos corpos. Mas tem pessoas que fazem tanto mal, que não tem um corpo na Terra que ela vai sofrer tanto. Não existe um corpo na Terra que ela pode sofrer tanto. Aí ela vai para onde? Para o plano infernal. São 7. Um deles, né, que o Guru falou outro dia, isso aí está tudo nas escrituras, mas a gente não tem que ficar... O nosso caminho não é Jnana Yoga, saber tudo, né? Então, o nosso caminho é a prática. Mas o Guru falou, tem um plano infernal que você fica o tempo todo com o teu corpo num caldeirão de óleo fervendo. Vocês já queimaram o braço, sei lá, a mão, né? Você vai fritar alguma coisa, tem uma gotinha de água, espirra, dói pra caramba. Você imagina o corpo todo durante, sei lá, quanto tempo, quantos milhares de anos. Esse é um dos planos infernais. Mas não é eterno. Quando você cumprir todo esse sofrimento, você volta para a Terra. Nada é eterno no mundo material. Não existe inferno eterno, como é pregado por aí. Não existe céu eterno, o céu material eterno. Você está com karma tão bom, a Madre Teresa de Calcutá estava falando, né? Perguntaram para o meu guru, né, do quadro maior, Gurudeva, aonde está a Madre Teresa de Calcutá? De Calcutá, lá da Índia, né? Ele falou assim, ela está em algum plano celestial. Ele falou, porque ela fez tanto bem, tanta caridade, ela tem que gastar esse karma bom. Aonde ela vai gastar o karma bom? No mundo material não tem. Por mais que você seja rico, por mais que você seja bonito, por mais que você atraia todo mundo, não tem um karma tão bom para você desfrutar como no mundo na Terra. Então você vai para o plano celestial. Só que você vai queimando esse karma bom. É como uma pessoa que tem, sei lá, 10 milhões de dólares. É uma grana, né? 10 milhões de dólares. Aí você fala assim, vou viver no hotel durante tantos anos. Depende, se for para Dubai, lá não dura tanto tempo, né? Mas 10 milhões de dólares. Aí você fica lá, desfrutando do hotel, tal, piscina aquecida, sei lá o quê, tal. Mas vai chegar um dia que vai acabar. Da mesma forma, o karma bom. Você está no plano celestial, quando acabar o karma bom, você volta para a Terra. Essa é a diferença entre nós e as outras filosofias. Não entre a gente. O que a gente acredita que os gurus tiraram dos Vedas. Né? Então, você fazer caridade, você vai continuar no mundo material. Servir Deus não é caridade. Servir Deus é fazer algo para a alma do outro. Se você falar isso por aí, vão querer bater em você. Entendeu? Porque está enraizado em todo mundo isso. Né? Está enraizado lá no fundo. Para você arrancar... Vocês já arrancaram a raiz de uma planta que tem a raiz forte? É difícil. É difícil tirar esse conceito das pessoas. Nós somos criados assim. Mas não é, segundo o que a gente acredita, o que é a verdade. Para você ir para o mundo transcendental, servir Deus, lá no mundo transcendental, não é fácil. É vida após vida, vida após vida. Não é barato. Para você entrar numa USP, não é barato. Vai entrar na Paulista de Medicina, você tem que ralar muito. São anos de vestibular. Por mais inteligente que você seja e você estude muito, são anos tentando. Né? Alguns conseguem de primeira, mas enfim. Mas não é fácil. E para você conseguir, para você atingir um plano que você vai ter um corpo eterno, você vai ser feliz de dia e noite, a vida toda, eternamente feliz, nós não temos ideia do que é isso. E você ter a consciência plena não é fácil. Não é sendo bonzinho 10, 20, 30 anos que você vai conseguir isso. Né? Essa é a realidade. Mas não é palatável. Por isso que você vê que tem poucas pessoas. Entendeu? E aí tem os princípios que a gente tem que seguir, né? Não matança de animais. Não intoxicação.
Intoxicação entre o quê? Droga lícita e ilícita. O álcool é uma droga lícita no Brasil, mas é intoxicação. E quem vocês conhecem da família, de amigos e todo mundo que você conhece, que não come carne? Aí você fala, tem alguns que não comem, mas que não come carne e não consome álcool, nem cigarro, nenhum tipo de droga. Já caiu para quase ninguém. Aí você coloca quem não faz sexo ilícito, aí tirou todo mundo. Aí, se você juntar esses três, tirou todo mundo. Né? Então, na verdade é isso. Mas você quer Deus? Deus falou, isso não é bom. Se você está fazendo a prática correta, você canta o mantra, você escuta sobre Deus, mas você faz as coisas que não são boas, sua devoção, você está com uma âncora. Você rema todo dia o barco, mas tem uma âncora no fundo. Aí, no final da vida, você olha para trás, você está do lado da borda, assim, ó, onde você saiu, porque a âncora está lá. Se você comer carne, você é a favor de matança de animais, você está colaborando, né? Comendo carne de qualquer tipo, ou ovo, você está com a âncora. Se você consome drogas lícitas ou ilícitas, você está com a âncora. Se você faz sexo ilícito, você está com a âncora. Se você joga também, jogo também não é apropriado, você está com a âncora. Então você não sai de lugar, vida após vida. E é para todo mundo esse caminho? Não. É para quem quer realmente se conectar com Deus de uma forma pura. Não se conectar com Deus pedindo algo em troca. Né? Você quer Deus realmente. Você fala, Deus, eu quero você. Eu quero que você me dê a misericórdia. Eu quero que você me dê amor puro por você. E aí ele falou, ó, é só fazer isso aqui, ó. E é o que eles estão falando para a gente. E a iniciação, o que é iniciação? É matrícula na escola. Você não precisa saber nada na iniciação. Tem algumas escolas por aí, né, da mesma linhagem nossa, que você tem prova, você tem... antes de um ano você não pode entrar. Por que não? Está escrito iniciação, não é término, é iniciação. Você vai ser iniciado. É a matrícula na escola. Você tem que querer que duas coisas básicas. Né? O meu guru falou duas coisas. Você tem que querer cantar uma mantra Hare Krishna e você tem que querer evolução espiritual pura. Se você quiser isso, você pode se iniciar. Eles dão iniciação. Porque no momento que ele vai cantar uma mantra Hare Krishna para você, é diferente do que vocês cantaram hoje e depois, quando a pessoa se inicia. Porque ele vem com a potência de Deus. O mantra vem com a potência de Deus, do mundo transcendental. E o mantra vem com essa potência através de quem? De um devoto puro. Eles. Se você falar, você conhece um devoto puro? Sim, conheço. Ele aqui, ó. Ele está iniciando. Os outros eu não sei. Pode ser que tenha, pode ser que tenha. Mas ele eu sei que é um devoto puro. Por quê? Porque o guru dele falou que ele era. O guru sabe quem é o devoto puro. E eu tenho fé no guru dele. Que tinha fé no outro guru. Então, eu indico, mas se você não tiver essa conexão do mantra vir com o devoto puro, vem do mundo transcendental, e ele coloca a semente da trepadeira devocional, chama Bhakti Lata Bija, a semente da trepadeira devocional. Ele coloca a semente na alma da gente. E aí você tem que regar todo dia. Mas não é com água, como uma semente normal. Como que você rega principalmente? Cantando e escutando. Pregando, falando de Deus para os outros e escutando. Essa é o nutriente da semente. E aí ela vai crescendo, fica um arbusto, fica uma árvore. Quanto mais você pratica, mais você vem ao templo, mais você come a comida que veio do altar, mais você oferece incenso para Deus, para o guru. Você começa a fazer isso, mais forte vai ficando a árvore da devoção. E você vai ficando forte. Aí quando Maia vem, a ilusão, fala, não vai lá não hoje. Vai ter um festival, mas é dia das mães. Acontece, entendeu? O dia do festival é o dia do teu aniversário. Já aconteceu isso com uma devota. O dia do festival era o dia do aniversário dela. A mãe ficou muito brava que ela não foi. E ela veio? Veio no templo. Foi testada? Claro que foi testada. É um teste fácil? Claro que não. Claro que não foi testado, não é um teste fácil, mas ela passou nesse. E todo dia vai ter teste. E quanto mais você se dedica, maior é o teste. Por que é o maior teste?
Porque Krishna quer ver, Deus quer ver, se você realmente quer Ele, puramente. Ou você quer continuar a ficar no mundo material. Por que a gente está no mundo material? Outra pergunta importante, né? Por que eu estou aqui no mundo material? Porque quando a gente estava no Brahma Loka, Loka é local, né? Brahma Loka ou no Nirvana, vai que é mais conhecido, a gente estava tudo lá, inconsciente, todo mundo lá. Era um grão de areia na praia, não existia consciência. A gente estava em estado de coma, lá, a alma. E aí Deus olhou para aquela região, para algumas almas, né? E quando ele olhou, nós recobramos a consciência. E consciência significa livre-arbítrio. E aí Deus perguntou para nós, você quer me servir ou você quer ser servido? Infelizmente, todos nós aqui escolhemos o quê? Ser servido. Mas nós somos a minoria. A maioria, 3/4 foi para lá, escolheu servir Deus. Veja só a quantidade de alma que existe. Nós somos 1/4 de todas as almas que existem. 1/4. E cada átomo tem alma. Você imagina o número de átomos no plano material. É infinito. E nós somos 1/4 das almas. E nós escolhemos, eu quero ser servido. E aí Deus falou, tudo bem. Só que tem a lei do karma, ação e reação. Se alguém te servir, você vai ter que cumprir isso na próxima vida. E aí a gente entrou no ciclo de reencarnações. Nós já fomos semideuses. Nós descemos esses planos celestiais, viemos descendo, caímos na Terra. Não sabemos se fomos para o plano infernal, se fomos para o plano celestial, mas agora a gente está na Terra aqui, nesse corpo. A gente não sabe. Né? Então, essa é a nossa filosofia, mais ou menos, que a gente acredita, né? E claro que ninguém está aqui para provar nada para ninguém, nem para obrigar ninguém a seguir o que a gente segue, né? Cada um tem um caminho, né? Cada um tem um caminho. A gente tem... O que o Guru falou é o seguinte, explica para as outras almas o que é a nossa filosofia. E aquele que tiver a sintonia com a gente vai entrar, vai se iniciar, entendeu? Aquele que não, ele vem uma vez, às vezes não volta mais, tem outros que vêm durante um tempo e desistem, porque não é fácil. Se eu falar que é fácil, não é fácil, o caminho não é fácil. Mas é o único que tem na concepção nossa para se conectar com Deus. Né? É difícil? Nada é fácil. Quanto nós ralamos para fazer faculdade, e depois a faculdade para conseguir emprego, e para manter o emprego, e para comprar uma casa, e para isso e para aquilo. Por que o mundo transcendental vai ser fácil a gente atingir lá, se o mundo material, para ter quase nada que a gente tem, é tão difícil, né? Então, é muita ilusão da gente achar que, não, é fácil se conectar com Deus. É só não fazer mal para os outros que a gente vai para Deus. Não é bem assim. Né? Você tem alguma pergunta? Pode fazer qualquer pergunta. Não. Estou absorvendo isso. É muita teoria, mas o básico é servir Deus. Esse é o caminho, não há outro caminho. Se você quer conexão com Deus, você tem que servir Deus da forma que Ele pede. Da forma que Ele pede, não que a gente acha que é. Porque se eu falar aqui para vocês, eu acho isso, vocês levantam e vão embora. Eu não acho nada. Porque o que eu achar está errado. Eu tenho que falar o que eles estão falando, porque eles são devotos puros. O que eu acho sempre está errado. Se a gente não tiver a guia deles, né, o capitão do barco, eles são o capitão do barco, a analogia é muito boa. Nós somos a alma que estamos dentro do barco, o barco é o corpo. E o Guru é o capitão do barco, ele vai para cá e põe o leme para um lado e para o outro. E Krishna dá o vento. Se você não tiver um capitão, o barco fica à deriva. Ou ele fica fazendo círculos, ou ele vai para o lado errado. Você não tem como chegar na África sem uma bússola, sem conhecer as estrelas, sem um guia. Você pega um barquinho aí e vai lá para a África. Eu vou chegar na África. Você não vai atravessar o Atlântico. Você vai para qualquer lugar, menos chegar lá. E da mesma forma a gente. Tem que ter... É que nem um cego também, outra analogia que eles falam, um cego atravessando a rua. Como que um cego vai atravessar a rua? Ele não sabe se tem um buraco, ele não sabe se tem um obstáculo, ele não sabe se o carro está passando. E nós somos cegos no mundo transcendental. No mundo transcendental não, no mundo material, querendo ir para lá. Tem que ter um guia, tem que ter alguém que saiba. Ele sabe conduzir a gente para lá. Mas não adianta somente ter ele, a gente tem que fazer a nossa parte.
Todo mundo quer um guru genuíno, mas poucos são discípulos adequados para o guru. Essa que é a grande questão. Mas o básico é ter um guru genuíno. Né? Alguém que você... Não adianta você ir no médico, porque o guru, ele, além de ser professor, ele é a analogia que ele é um médico da alma. Nossa alma está doente. Ele é um médico da alma. É que nem você está com uma infecção bacteriana, você vai no médico, ele fala assim, toma esse antibiótico 2 vezes por dia, tantas miligramas durante 10 dias. Se você fizer qualquer uma dessas coisas erradas, você não sara. Se você tomar a miligramagem menor, ou você tomar menos dias, ou você tomar menos vezes por dia, você não sara. Da mesma forma ele ensina tudo o que a gente tem que fazer. Por que a gente está reencarnando e reencarnando? Porque a gente não segue tudo. Se você seguir tudo que o Guru fala, você vai se render a Deus e aí você não vem mais para cá. Você vai amar a Deus puramente. Mas o processo normalmente não é em uma vida, mas a gente não sabe quantas vidas a gente está nesse... Será com calor? Eu posso ligar o ventilador. Ah, é? Tá com frio, Rosa? Não. Não, se a gente fechar aqui a porta, ela... Não, para a correnteza. Não, aí está tudo fechado. Vai à vontade. Faz uma pergunta aí, Silvia. De tudo que você já leu alguma coisa, né? Sobre hinduísmo, sobre, enfim, né? Às vezes eu fico pensando assim nas visões, né? Nas verdades que limitam ou não limitam. Porque eu gosto muito de explorar, né? Conhecimento. Seja aqui ou seja em outro lugar. Então eu fico pensando quanto a visão de pensar, que é uma visão simples, né? Simples no sentido assim, o que eu faço, né, para não ter karma ou para ter, ou para simplesmente faço o que Deus gosta. Sim. Ao mesmo tempo ela é simples. Mas será que o quanto ela te restringe ou não? O quanto ela te proporciona? Eu fico pensando nessas coisas, entende? Ela proporciona em termos de quê? De felicidade? Pode ser. Né? Então, existem... Deixa a Rosa chegar, porque é importante isso, né? Mas a felicidade da alma é só servindo Deus. A mente, quando você fica feliz hoje, eu fico feliz, isso tudo está relacionado à mente. A alma não fica triste nunca. E a alma só fica feliz quando serve Deus. Toda a felicidade que você tem com o filho, com o marido, com esse, com o outro, com o namorado, sei lá com quem, entendeu? Se ela fica triste e só fica feliz quando sirvo Deus... Tudo que a gente quando sente... Quando eu sirvo Deus, como ela fica? Ela não nem fica triste nem feliz. Ela está lá. Quem fica feliz ou triste é a nossa mente. É sempre a mente. Né? Então, esse negócio de, eu tive um contato transcendental, entendeu? Isso tudo da mente. Eu sonhei com Krishna, ele respondeu. Tudo... A questão das emoções. É tudo da mente. Tá. A alma não tem nenhum relacionamento com o mundo material, só servindo Deus. Ela está no... Às vezes eu sinto raiva, eu sinto no sentido, né, o que o mundo aqui, essa relação com esse mundo proporciona pra gente. Dependendo das circunstâncias que você atravessa, você fica alegre. Dependendo da circunstância que está acontecendo, você fica triste. Sim. E aí, quando a gente fala da mente e de Deus, onde ficam as emoções dentro de tudo isso? Na mente. Quando você tem emoção por Deus, que tem um amor puro por Deus, sim, você vê em outras missões, por aí, você jogar Hare Krishna na internet, você vai ver todo mundo pulando, né? Na cerimônia que eu fiz, todo mundo pulando. Mas aquela cerimônia que você fez da abertura, só de escutar a música dá vontade mesmo. Então, mas o que é isso? É a mente. É emoção. Emoção não é devoção. Tem uma aula do Guru aqui, ele fala, emoção não é devoção. Porque a alma pode ter essa felicidade, mas isso quando você está com a alma pura, limpa. Isso acontece nas escrituras, fala, né?
Os devotos, por que Deus está com a mão levantada à direita? Porque ele está dançando. E tem outras murtis, né? Murti é a deidade, ou Vigraha, né? Ele está com as duas, ele está dançando. Entendeu? Os devotos dele, devotos puros, ele de ouvir o Mahamantra Hare Krishna, ele começa a chorar. Quando você fala de dança, e essa levantada, é aquela questão da dança cósmica. Tem essa relação de uma dança cósmica? Aí o cosmo é matéria. Não está relacionado a Deus. Né? Foi criado pelo Senhor Brahma. Deus não criou o mundo. Todo mundo fala, Deus criou o mundo. Tem uns que falam, Deus criou em 6 dias e depois o último dia ele descansou. Mas Deus não precisa descansar. E você acha que Deus ia demorar 6 dias para criar o mundo? Não é ele que criou o mundo, foi o Senhor Brahma. Então, Deus, por exemplo, presidente da empresa, né? O diretor do colégio. Não, nem o diretor, Deus é o diretor da escola, da delegacia de ensino e tal, sei lá, é o cargo máximo, né? Você acha que ele vai olhar se tem papel higiênico no banheiro? Entendeu? Você acha que ele vai olhar se tem um buraco no pátio do colégio que a criança vai tropeçar? Sabe, ele tem assessores, tudo lá, os semideuses fazem tudo. O Senhor da Morte, o Senhor Emarage, né? O Senhor Yama, ele que coordena tudo. Não é Deus que coordena a hora que a gente vai. E os Yamadutas que eu falei lá, que vem pegar pessoas, são servos do Senhor Yama. Raja quer dizer rei, Yamarage, né? Então, Deus tem, cada um faz uma coisa. O que Deus está fazendo? Está brincando agora. Ele está tocando flauta. Porque Deus, ele se manifesta de várias formas. O mundo transcendental, Deus, ele se apresenta em cada plano do mundo transcendental de várias formas. Tem um plano lá que ele é o Senhor Narayana, o Senhor Vishnu, de 4 braços. Né? Então ele está lá, todo mundo sabe que ele é Deus. Então ele passa lá, todo mundo reverencia ele. Né? Todo mundo, mas não tem outro relacionamento, é só de neutralidade ou servidão. Não tem outro relacionamento com esse tipo de Deus, o Senhor Narayana. Mas tem outro plano, onde vive Krishna, que ele é um adolescente que toca flauta, ele é vaqueirinho, ele não usa roupa opulenta, ele usa roupa de vaqueirinho. Ele brinca com os amigos, ele brinca com a mãe dele. A mãe dele amarra ele, a mãe dele castiga ele, mas ninguém lá sabe que ele é Deus. Esse é o lugar mais elevado. E aí os gurus falam, a escritura fala, você pega um presidente da empresa, e aí quando ele senta na mesa de reunião, aquela empresa poderosa, né, uma multinacional, aquela mesa enorme, né, aquelas cadeiras tudo almofadadas, a dele é maior que de todo mundo, assim, né, tal, ele é poderoso. E aí mesmo que você não concorda com ele, você fica quieto, senão você perde o emprego, né, você tem que bajular o presidente e tal. E aí, esse é o Senhor Narayana. Todo mundo vai lá, presta reverência, o Senhor Narayana, Deus, o Supremo, né, tal, todo mundo sabe que ele é Deus. Krishna, aí a analogia de Krishna, assim, esse mesmo presidente, ele está na casa dele na piscina com a mulher, com o filho brincando, o filho está no ombro dele, entendeu? A mulher chega para ele e fala, sai da piscina, vem lavar a louça aqui, entendeu? Não interessa que ele é o poderoso na empresa. Esse é Krishna, em Goloka Vrindavana, onde ele toca flauta, onde ele está com os amiguinhos, entendeu? Com as vaqueirinhas, né? Com os vaqueirinhos. Esse é o Supremo, é o mais elevado relacionamento com ele. Tem vários relacionamentos também com Deus no mundo transcendental. Então, é complexo as coisas, entendeu? Não é tão simplório como o pessoal... E é o que eu falei, tudo tem uma explicação. Não tem nenhum dogma. Nenhum dogma, não existe dogma. Esse é o relacionamento mais profundo que tem com Deus. De você estar lá brincando com ele e você não sabe que ele é Deus. Como que você vai jogar futebol com Deus? Claro que tem futebol lá. Se tem aqui, tem lá. Né? Então, como que você vai jogar futebol com Deus? Se Deus vai chutar o pênalti, é claro que você vai deixar ele fazer o gol. Se você sabe que ele é Deus. Você quer agradar ele. Mas ninguém sabe que ele é Deus lá. Entendeu? Então, esse é o lugar mais elevado. E a gente pode atingir esse plano. É só seguir o que eles falam. É difícil? Claro. Claro que é difícil. Não é fácil. Não é fácil. Mas o importante é estar na linha. Se o trem está no trilho, algum dia ele chega no destino. E se alguém falar, não, tem esse atalho aqui, vamos desviar. Não. Você vai para outro.
você vai chegar em outro lugar mais rápido, mas não de Deus que eu estou falando do mundo transcendental. Né? Então, essa é a filosofia que a gente segue, né? E não é por acaso que a gente está aqui agora, entendeu? Algum contato a gente teve, e para ter isso, e de repente não é nessa vida ainda que vai seguir, ou a gente não sabe, entendeu? A gente não sabe o quanto vai chamar a nossa alma isso, escutando mantra, né? Vou passar mantra para vocês, cantando mantra junto, entendeu? A gente não tem noção do benefício espiritual que faz a gente comer uma comida que Deus provou antes. Isso revoluciona a alma. A limpeza da alma de fazer isso, a gente não tem noção. Tem pessoas que param de comer carne totalmente, não porque querem. Ela fala, eu não tenho mais vontade. Quantos que... Tem um rapaz aqui que se iniciou, ele tem 23 anos. Amanhã ele está aí. Ele vem sempre de domingo, porque de sábado ele trabalha. E aí, a mãe dele veio aqui, ele trouxe, a mãe dele falou assim, então, ele parou de beber, ele parou de fumar, ele parou de ir em balada, beber, ele parou de comer carne. Ela falou, eu estou gostando. Ela falou, eu só não gostei muito quando ele parou de comer carne. Ela falou. Mas aí ela falou... Ela pode fazer pra ele. Ela falou, mas ele está feliz, ela falou, e ele parou todos aqueles vícios que ele tinha. Então, quer dizer, isso tocou a alma dele. Tocou a alma dele. Né? Você escuta, todo mundo escuta falando, pô, carne faz mal para a vida devocional, né? E isso tal. Mas a pessoa pega na hora que está lá fritando e o cheirinho, a pessoa gula. A gente vai cantar uma canção depois, antes de comer, que fala o seguinte, a gula é o pior dos sentidos para a gente controlar. Você já deve ter feito o regime, todo mundo já fez o regime, sabe como é difícil você controlar a gula. Você vê aquilo, você não quer, quer dizer, você quer, mas você não pode, e aí você fica irado, você fica nervoso, né? Porque a ira, o nervoso, ela vem de você não poder desfrutar. Diferente de você não querer mais. Sim. Mas aí começa a tocar a alma, entendeu? Conforme você vai praticando, vai tocando a alma. E aí quando tem uma festa na família, entendeu? Tem uma festa na família, você pega e fala, não, eu vou no templo. A minha mãe fazia isso. A minha mãe, se alguém falasse, né, ligasse e tal, e falasse, ó, eu estou indo na tua casa, e fosse na hora da missa, ela falava, ó, vem ou antes ou depois. Nesse horário eu estou lá na igreja. Era o horário, podia acontecer o que fosse. Entendeu? Era o horário. É o horário de Deus, né? Só que a nossa filosofia é todo dia. Não vir no templo, que é o ideal, mas todo dia você tem que fazer a prática. Todo dia você tem que regar, todo dia você tem que regar. Porque senão a Maia vem, a ilusão vem e ela te tira do caminho. Ela te desvia. E oportunidade de desviar do caminho tem muitas. A pessoa fala assim, que nem um rapaz, eu estava dando uma live, era para um outro grupo de live, né? E aí o rapaz falou assim, você está falando, mas eu não tenho tempo de ficar uma hora cantando Mahamantra Hare Krishna. Eu falei, você não tem tempo ou você está com o teu foco do tempo em outra coisa? Eu falei, quantas horas por dia você perde olhando foto do outro em mídia social? Quanto tempo você perde olhando fofoca no grupo que você está da família, de sei lá o que, de alguém? Quanto tempo a pessoa perde no celular por dia à toa, ou escutando o político que foi dar entrevista, ou quem vai ganhar a eleição, ou quantos morreram na Covid. Agora não tem mais isso, né? Mas antes todo dia. E as pessoas faziam questão de falar, nossa, morreu mais tantos. Nossa, agora tem... Todo mundo queria saber atualizado para poder falar para o outro. Quanto tempo a gente perde com besteira? Então não é falta de tempo. 24 horas é igual para todo mundo. É a questão do foco. Você tem o foco, você fala, não, o foco é ir no templo, então eu vou no templo. Pode acontecer o que for, eu estou lá. Né? Mas isso só vem quando você pratica. A Rosa estava no banheiro, aí eu não falei que a tua pergunta, existem 9 etapas no processo devocional. Isso é importante, é o que você perguntou, né? São 9 etapas. A primeira é a fé, que a gente tem, fraca. Vocês vieram aqui por alguma fé, vocês têm de vidas anteriores para estar aqui. Aí, a etapa qual que é? Associação com devotos, sadhu sangha. Sadhu é um devoto, né? Um sábio. Sangha é associação.
Então, sadhusanga, a segunda etapa. Depois do sadhusanga, você se inicia com o guru. Você fala, pô, quem que é o guru? Quem que é o devoto que você me indica? É ele. Aí começa o serviço a Deus. Se não tiver um guru genuíno por trás, você não serve Deus. Por quê? Porque não somos nós que servimos a ele. Nós somos a ferramenta. O guru precisa apertar um parafuso de fenda. E aí ele pega nós que somos a chave de fenda. Mas a chave de fenda, sem alguém por trás apertando, ela não aperta sozinha o parafuso. Você quer apertar uma porca com um alicate? Nós somos o alicate, mas o alicate sozinho não aperta nada. Tem que ter alguém por trás. E esse é o guru genuíno. É um discípulo puro de Deus. Devoto puro de Deus. É ele que faz o serviço a Deus. Nós somos só instrumentos. Deus usa a gente para fazer, se ele quiser. Ele dá oportunidade. E aí, se a gente tiver juízo, a gente faz. Então, nós não servimos dele. Então, precisa ter um mestre genuíno que ele aponta entre nós e Deus. Quando você escreve uma carta para Deus, ou você pergunta para ele algo, ele não vai te responder. Se ele está te respondendo, você procura um psiquiatra, porque você está com algum distúrbio. Se você escutar Deus falando com você, você está com algum distúrbio. Né? Procura um psiquiatra. Então, agora, se você falar com o guru, e você tem a chance de escrever um e-mail para o guru, você tem a chance de escrever um WhatsApp para o guru. Ele é acessível. Ele vai falar com a gente agora terça-feira pelo Zoom. Ele é acessível. Se você pergunta, o guru vai responder por Deus. Ele é o representante de Deus aqui na Terra. A gente tem essa oportunidade. Como o católico tem com Jesus Cristo, o cristão, nós temos um Jesus Cristo que você pode mandar um e-mail para ele. E ele responde. Você tem acesso direto com um devoto puro. Não está há 2000 anos em nós, ele está agora. E quando ele vai abandonar o corpo, ele deixa o outro. Ele deixa o outro devoto puro, né? Então, a terceira etapa é você começar a servir Deus. Com o serviço a Deus, você vai tirando os inimigos. Quais são nossos inimigos? O inimigo não é o vizinho, não é o patrão, não é o diretor da escola, não é ninguém. O inimigo está dentro de nós. Qual que é? É a luxúria, querer desfrutar, é o ego. A luxúria, a inveja, a cobiça, a ira, a ilusão e o ego. São 6 inimigos que nós temos. Então, com o serviço a Deus, você vai tirando esses inimigos que a gente tem dentro da gente. Gradativamente você vai tirando. Claro que não é de uma hora para outra. Quanto mais você faz, mais você vai... É que nem limpar uma panela super encardida. Você não vai conseguir num dia. Aquela que tem uma crosta assim de fritura que você não limpa, ninguém limpa, sabe? Aquela só usa para fritar. E aí, nem com a faca, se você pegar a faca, você não consegue mais tirar aquilo. E nós estamos assim, a nossa alma está encoberta de sujeira mais ou menos assim. E você imagina 8.400.000 vidas produzindo karma. Como está a nossa alma encoberta por sujeira, pela ilusão. E aí, você pega lá e todo dia você vai, todo dia, algum dia vai sair, vai ficar brilhando. Algum dia vai ficar brilhando. Quanto mais você faz, mais rápido. Então, você vai tirando essa ilusão, você vai tirando a raiva, a luxúria, a inveja, a cobiça, o ego, né? E através disso, você vai ficar com a fé mais forte. Quando você tira os inimigos, esses, você vai ficando com a fé mais forte. A fé mais forte vai te dar o quê? Vai te dar gosto superior. Você vai ter gosto em cantar uma Mahamantra. Você vai ter gosto em vir ao templo. Não só para comer a comida no final. Mas você vai ter gosto de escutar a canção. Está com fome, está com fome. Daqui a pouquinho, já estamos acabando. E aí a pessoa vai ter gosto de cantar a canção, entendeu? Ela vai ter gosto. Porque você pode cantar em casa também. Né? Eu tenho em PDF, eu tenho um rapaz aqui que canta bem, ele cantando com instrumento e tal. Você pode escutar, aprender. A maioria das pessoas aprende de decor assim. Começa a escutar, vai cantando, pega a pronúncia. E aí você começa a ter gosto. Você fala, não, eu vou no templo. Ah, mas vamos no cinema, o amigo fala, né? E sempre tem Maia lá, né? O amigo, a parente, a mãe, o pai, o namorado, sei lá, o marido. E tem a Maia lá ocupando ele, né? Para te tirar daqui. E aí você fala, não, eu vou no templo. Porque é prazeroso. Você começa a ter um prazer superior ao desfrute dos sentidos.
Aí você pega a pessoa que vem, fala, pô, qual prazer que você tem em ficar sentado aqui? Né? A gente não está acostumado assim, eu já estou mais acostumado a ficar sentado 2 horas lá, e daqui ainda tem almofadinha, né? Ainda é no chão, né? Então, qual prazer que tem? Nenhum, o prazer é superior, é o prazer da alma. Você começa a ter esse prazer, você começa a gostar de vir aqui. Você fala, nossa, que legal, vai ter um festival, né? Vai ter um festival, vai ter domingo. Quando tinha só de sábado o programa, que não era aqui antes de ter o templo, né? Era lá em Pinheiros, né? E com o Tapassi Maharaj, aquele monge que eu falei. E era de sábado só de manhã, das 10 ao meio-dia. E chegava sexta-feira, eu falava, pô, que legal, amanhã vai ter programa. Você já está com aquele negócio, porque você gosta, entendeu? É o gosto superior. Superior é o que a gente conhece material. E daí, do gosto superior, vem o apego. Você tem apego por aquilo. Você deixa aquele dia, o apego, você fala, não, eu não vou largar. Aí se você se incumbir de fazer a guirlanda, né, a de flor, assim, você pega a flor, tal, enfia a agulha com linha tal, e faz a guirlanda, né? E tem a pessoa que nem num festival, né, tal pessoa faz a guirlanda. Se chega alguém antes e fizer, a pessoa fica meio nervosa, fala, pô, mas esse é meu serviço, você pega apego àquilo. Aí tem a pessoa que limpa o templo, né? E se chega alguém antes de limpa, ele fica assim, fala, pô, mas esse é o meu serviço, ele está apegado, aquele é o serviço dele. Desse apego vem o quê? Vem o afeto. O afeto pelo guru e o afeto por Deus. Você começa a ter um afeto, né? Você começa a ter um afeto. E depois do afeto vem o amor puro, que é a última etapa. Então você falou como você tirar, né, a raiva e tal, esse negócio com o serviço. O serviço, ele tira tudo que nós temos de ruim. Nós temos maus hábitos de vidas anteriores, chamado anarta. Anarta são maus hábitos, a gente carrega os maus hábitos, né? E dessa vida também. A gente gosta de acordar tarde, né? Porque o ideal é fazer a prática devocional de manhã cedo. É o melhor horário, é 1h36 minutos, 90, antes do sol aparecer. Brahma Muhurti chama. É o melhor horário. Está todo mundo dormindo, ninguém vai te incomodar, ninguém vai mandar mensagem no WhatsApp, entendeu? Ninguém vai te chamar no telefone, o cachorro está dormindo, ninguém te incomoda. É o melhor horário devocional é esse. Né? Brahma Muhurti, 96 minutos antes do sol aparecer. Qualquer horário é qualquer horário, mas esse é o melhor. Esse é o melhor. Então, essas são as etapas. Então, não se preocupa com a ira, com a inveja. Todo mundo tem inveja, todo mundo tem ego. Se a pessoa fala que não tem ego, ela tem um ego tão forte que ela não admite que ela tem ego. Né? Então, todo mundo tem esses inimigos. Uns mais, outros menos. Mas o serviço devocional vai limpando isso. Só o serviço devocional. E aí a alma fica feliz. A alma só fica feliz com o serviço a Deus. Não tem outra forma. A alma não tem... o Bhagavad Gita fala, o que vocês leram, eu não sei, deve ter isso também, né? E aí fala assim, a alma não pode ser molhada, a alma não pode ser queimada, a alma não pode ser secada, a alma não tem nenhuma... Ela não pode ser perfurada nem por uma bala, nem por uma faca. Nada do mundo material atinge a alma. E essas filosofias que usam droga para se conectar com Deus, nenhuma droga vai te conectar com Deus. Então, é a droga. Nada vai te conectar com Deus. Por quê? Porque vai atingir a mente, não atinge a alma. A alma não tem nenhuma relação com o mundo material. A mente, tudo a mente. Mas o insight está te fazendo você servir Deus? O relacionamento com Deus é de serviço. Todo mundo fala em espiritualidade, mas o que é espiritualidade? Estão usando o termo de uma forma equivocada. Espiritualidade é você servir Deus, se conectar com Deus. Porque eu tive visões, e daí? Mesmo quem é médium, né? Qual a vantagem de ser médium? Nenhuma. Existe um campo vibratório de visão, do infravermelho ao ultravioleta. Nós vemos esse campo, nós não vemos nem antes nem depois. É um campo vibratório, isso é física. E alguns conseguem ver mais, que nem o cachorro. O cachorro, ele escuta o que nós não escutamos. O campo vibratório dele, de ondas do som, é maior do que o nosso. Tem o apito lá que o corredor usa.
Quando o cachorro chega perto para morder, você apita, nenhum ser humano escuta, mas o cachorro foge, porque agride o ouvido dele. Não tem vantagem nenhuma escutar o que a maioria não escuta, nem vê o que a maioria... Isso aí só prejudica, o meu guru falou, porque você vai ficar com o ego. Eu vejo, o outro não vê. Eu escuto, o outro não escuta. Não é serviço a Deus. Na Índia tem muito isso, são siddhis, né? Chamados siddhis. Aí tem o siddhi que o cara fica lá, ele levita realmente, ele fica meio metro do chão. Mas o que ele ganha com isso? Mas isso com a prática, a gente consegue desenvolver os siddhis. Mas não leva a lugar nenhum em relação a Deus. Só vai piorar, porque você vai ter o ego. Você vai falar, eu e mais poucos ficamos fora do chão. E o que você ganha com isso? Vai aparecer no Fantástico, sei lá, vai aparecer, né? E aí tem 8 siddhis, né? Tem um dos livros que a gente tem que fala, né? Eu tenho o siddhi que você vai para a Lua ou para qualquer planeta, você consegue pegar algo de lá e trazer para cá. O que você ganha com isso? Nada. Mas tem a yoga mística que procura isso. Né? Mas não é nossa linha. Tem o outro lá na Índia, tem muito isso, né? Ele está 30 anos com o braço levantado. O que ele ganhou com isso? Aí filmam, né? Vai todo mundo lá, filma. Ele está próximo do objetivo final da vida? Que é amar a Deus puramente? Não. Depende do foco da pessoa, né? A meta última da vida, as escrituras falam, é amar a Deus puramente, a meta última, né? Ah, mas eu quero ficar milionário. Tudo bem, então vai ser milionário, mas não vai te conectar com Deus. Ah, eu quero usar Daime, eu adoro usar Daime. Então vai usar o Daime, o rapé, né? A tribo indígena, isso aí veio tudo dos indígenas, né? Ah, mas Deus que fez. Uma vez uma pessoa falou para mim, ah, mas Deus que fez a planta da maconha, sim, mas o mundo material também tem veneno, então você vai tomar o veneno? Porque o Senhor Shiva, né? O Senhor Shiva usa maconha, ganja, né? E muitos shivaístas fumam também, né? Mas o Senhor Shiva, aí os gurus falam, o Senhor Shiva também tomou veneno, você toma o veneno? Não podemos imitar ninguém. O caminho não é imitar, é seguir o exemplo dos grandes gurus. Por exemplo, eu não sei agora qual é a corrente que eles se alimentam de pessoas mortas, né? Para justamente contrapor isso, né? Tentar transmutar a lei da vida para entender a morte. Você já ouviu falar disso? Mas isso aí tudo é invenção do ser humano, né? É invenção do ser humano isso. Você tem que, a Escritura fala, você tem que oferecer para Deus. O medo da morte só vai acabar quando você compreender que você não é o corpo, você é a alma. E a alma não morre. Mas não compreender no intelecto, compreender na alma. Quando você compreender isso, você não tem medo de nada. Porque a morte não existe. Krishna fala no Bhagavad Gita para Arjuna, vocês leram, já estão todos mortos. Sim, eu pensei nisso agora. O que ele... Já estão todos mortos, por quê? Porque tudo já aconteceu. Tudo já aconteceu, eles já estão mortos. Você tem que fazer a tua função, você que kshatriya, guerreiro, vai matar. Faça a tua função. Era uma guerra santa, claro, né? Mas não a guerra santa que tem por aí. Era uma guerra, tem toda a história lá e tal. Mas Krishna, na verdade, Arjuna era um devoto puro. Ele não precisou ensinar nada para Arjuna. Yoga Maya, que é um outro tipo de Maya, não a que a gente está sujeito, Maha Maya. Yoga Maya, ela fez a ilusão em Arjuna e ele perguntou tudo para Krishna. E Krishna descreveu tudo para ele através do Bhagavad Gita. Porque ele tinha que passar para nós essa informação. Não foi para Arjuna. Arjuna é um devoto puro. Por que as escrituras têm 5.500 anos? Porque o ser humano perde a memória em Kali Yuga. E aí de boca de mestre, discípulo, mestre, ia se perder tudo. O que eu falei para vocês hoje, daqui um mês, daqui um ano, vocês não vão lembrar nem 10%, nem 5%. Então Krishna falou, eu tenho que vir agora em Dwapara Yuga, que é a era anterior, e eu vou passar toda a escritura através de Vyasadeva. Vyasadeva escreveu tudo. Foi por isso que ele veio. Krishna vem quando a religião está deturpada.
quando aí religião está dominando, e aí ele vem para deixar tudo para nós, né? E ele veio há 537 anos atrás, agora ele vem daqui muito tempo. Kali Yuga dura 432 mil anos. Nós estamos há 5 mil anos do início. E a era da degradação cada vez pior. Imagina daqui um tempo. Nós estamos nos 10 mil anos dourados. 10 mil anos da última vinda de Deus na Terra, Mahaprabhu. Ele veio na cor dourada, por isso que é falado 10 mil anos dourados. Nós estamos há 537 anos. Você imagina a degradação quando acabar 10 mil anos dourados. A Escritura já fala tudo isso. A Escritura, os Vedas, falam em aeroplano. Como que falava em aeroplano há 5.500 anos atrás? Né? Então, tem várias teorias. Tem gente que toma urinoterapia. Entendeu? Então, tem loucura para tudo, entendeu? Por isso que a gente tem que cair na mão de um guru genuíno. E o conhecimento? Os Vedas surgiram de onde? Na sua, né? Eu até... Os Vedas foram escritos, na verdade, há 5.500 anos atrás. Mas essa filosofia, Krishna passou por Senhor Brahma, o primeiro ser do mundo material. Tudo que está nos Vedas, ele passou por Senhor Brahma. E aí veio. Só que quando chegou agora, 5.500 anos atrás, ele veio e falou, não, tem que escrever, porque o ser humano vai perder a consciência em Kali Yuga. Né? Então, a verdade é uma só, não existe duas verdades. A interpretação do ser humano é diferente. Mas, por isso que eles não interpretam, não são ser humano normal. Eles já vieram com o conhecimento do mundo transcendental. Eles podem traduzir um Bhagavad Gita de sânscrito para o inglês. Eles podem, não é qualquer um aí, filósofo, teólogo, que vai, ele não tem essa fortuna espiritual para traduzir. Não importa que ele sabe o idioma, né? Então, é algo que Deus revela. E a Escritura se revela para cada um de acordo com o teu mérito espiritual. Se você lê o Bhagavad Gita hoje, e daqui a um ano você está para... Então, você tá... não é que você ficou mais inteligente, a gente só fica mais burro. Pela fisiologia, porque os neurônios vão se destruindo, não tem reposição de neurônio. Então, cada vez a gente fica mais burro. A massa cinzenta vai diminuindo com a idade. Como que você compreende algo que você não compreendia? Porque não é material, não é o QI. Não adianta você ter o QI 200. O Roger lá do Traje ao Rigor lá, ele tem o QI 190, se eu não me engano. Sabe quem é, né? Sim. Então... Mas ele, se ele lê o Bhagavad Gita, se ele não tiver mérito espiritual, não adianta você ter o QI alto. Você tem que ter mérito espiritual. Você tem que ter mérito espiritual, entendeu? Principalmente para a parte espiritual. Não tem como, né? Então, vem tudo de Deus, de Krishna. O Supremo é Krishna. Krishna tem infinitos nomes. Cada vez que ele vem para a Terra, ele vem com nome. Cada vez que ele vem para a Terra, ele vem com um objetivo. Krishna adora matar demônio. Mas quem criou o demônio? Ele. Que graça tem você viver eternamente sem se divertir? E ele criou o demônio para ele matar, só que ele deixa o demônio. Isso está no Bhagavata, né, nos Vedas. E aí ele deixa o demônio brigar com ele, dá uns tapas nele, sabe? E uma briga e tal. E depois, no final, ele sempre mata o demônio. E aí, o que acontece? Quem coordena todo o plano material são semideuses. O demônio vem para deturpar isso daí, entendeu? Ele vem para tirar a harmonia do universo, os demônios, né? E aí Krishna vem em um avatar dele e vai lá e mata o demônio. Ele já veio como anão, ele já veio como javali, ele já veio como tartaruga, ele já veio como cavalo, ele veio o Senhor Nishinradeva, metade leão, metade homem. Ele já veio de várias formas. Por quê? Porque ele gosta. Que graça tem você ter aquela vida monótona? Krishna não gosta disso, de monotonia. Ele gosta de ação. Krishna gosta de um drama. A vida do devoto é drama o tempo todo. Outro dia eu estava falando isso na aula. Você vai trocar uma lâmpada, né? Uma lâmpada não essas aqui, mas uma lâmpada normal de rosquear. Né? Quanto tempo você demora para trocar uma lâmpada? Menos de 5 minutos. Você sobe na escada e 2 minutos. É pôr a escada, subir.
Mas aí quando você vai trocar a lâmpada do templo, alguma coisa acontece. O soquete quebra do vidro, do plástico, sabe? Alguma coisa acontece, né? Estou dando um exemplo, mas você tem que pegar o alicate, e aí você leva meio dia para trocar uma lâmpada, para qualquer coisa que você vai fazer. Krishna gosta de um drama, ele gosta de ver se você quer mesmo. E tem a história do meu nome espiritual, né? Meu nome é Damodara Das, né? Das é servo, né? Damodara é Krishna pequenininho, ele estava amolando a mãe dele, né? Amolando. Imagina uma criança extremamente arteira, ele é muito mais. Né? Ele estava lá, a mãe queria fazer comida, queria fazer o ghee, né? O ghee é a manteiga clarificada, e queria cozinhar para ele e tal, e ele não deixava, ele estava lá atrapalhando. Aí ela tinha um pilão, e eles eram um pastor de vaca, né? Eles são pastor de vaca, tinha um monte de corda. Ela falou, vou amarrar ele lá e aí ele me deixa sossegada. Porque ela não sabe que ele é Deus. Mãe Yashoda não sabe que Krishna é Deus. E aí ela começou a amarrar ele, né? Amarrar tal. Quando ela foi amarrar ele, faltava 2 dedos para dar um nó. 2 dedos para dar um nó. E aí ela falou, pô, falta 2 dedos. Aí ela pegou mais corda. Lá o que não faltava era corda, né? Tem criação de vaca, leiteira, né? Aí pegou, encompriu a corda. Quando foi dar um nó, faltava 2 dedos. E mais uma vez 2 dedos. E faltava 2 dedos. Aí quando o Krishna viu que ela estava suando, sabe? Ela tentou, ela queria, ela tinha o desejo de amarrar ele deixou. Ela amarrou. Aí ela amarrou. Mas o que é isso? Qual a analogia para a gente? O que significa isso para a gente, né? Você tenta fazer o serviço, tenta. Ele vai fazer você tentar, para ver se você desiste. Se você não desistir, você for persistente, resiliente, né? Hoje está na moda, né? Falar, se você tiver essa qualidade, aí ele vai deixar, ele dá misericórdia para você, aí ele deixa. Por isso que vem os obstáculos. Você fala, eu vou de novo no templo, vai acontecer alguma coisa, eu garanto. Ah, isso é. Eu garanto isso. Não é só no templo, não, quando a gente vai fazer, combina alguma coisa nesse sentido. É verdade. Sempre vem as provações. Vem. Quem dá o seu nome? O guru. Normalmente ele pega a primeira palavra do nome e aí ele escolhe o nome da alma. Né? Ele dá o nome. Quem deu o nome pra gente foi minha mãe, sei lá, o meu nome, na verdade, quem escolheu foi a Marilena, a prima, né? A minha mãe falou pra ela, eu quero um nome com D. Aí ela deu uma lista gigante e a minha mãe escolheu, né? E outro dia ela falou isso, faz um tempo que eu encontrei ela lá na Elisete e ela falou isso, né? Mas ele pega a primeira letra, mas tem... Nossa, ela é super amiga da minha tia. E aí tem, por exemplo, tem alguns... mas também não é uma regra, entendeu? O guru olha para você às vezes, ele vê a tua alma. O guru não vê a gente. Assim, ele vê a tua alma, né? Isso é muito engraçado, né? Não, a Cida. Não, a Iris também morreu. Não estou sabendo. Não, eu não estou sabendo. Acho que ficou só a Marilena. Gente, não, pelo amor de Deus. Aí, eu não estou sabendo. Não. Eu saberia. Então, isso. Imagina. Acho que não. Vamos cantar a última canção? Tá não sei a página agora. Não. Chama... Mantras durante a reverência? Nama Sankirta. Dá uma olhada no índice. Nama Sankirta. Tem de manhã e tem à noite. Nos 2 programas tem. Nama NA 90. E o dela deve ser... Não, o teu não é a mesma numeração, é próxima. Não. Nama Sankirta. É antes ou depois? É 94. Começa Hari Harai. H-A-R-I. Hari Harai. Vamos pôr quem canta bem para cantar. Ele é australiano, esse rapaz que canta e o outro que toca medanga lá, eles são australianos. Mohan é um dos nomes de Deus. Então, Madana Mohan. Mas como eu gosto dessa música, o Tony baixou esse mantra, porque ele tem uma coisa assim, psicodélica, e depois é um grupo de rock que canta. Olha, então a música é Mohana.
mas é bem legal. É uma viagem. Uhum. Para a mente é. Nossa, é uma viagem muito gostosa. Hariharaya Nama Krishna Jadavaya Nama. Hariharaya Nama Krishna Jadavaya Namaha. Hariharaya Nama Krishna Jadavaya Namaha. Hariharaya Nama Krishna Jadavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopala Govindaram Shimadhusudan. Giridhari Gopinata Madana Mohan. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Radha Shiva Sadi Gora Bhaktavrinda. Jaya Rupa Sanatana Bhatta Raghunatha. Shri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunatha. Ishai Gosai Kori Charana Manda. Jaho Jivinana Savista Pura. Ishai Gosai Jaramuni Charada. Samala Padari Numera Panchaja. Charana Shivi Mata Saniva. Charana Shivi Mata Saniva. Janame Janame More Yogila. Janame Janame More Yogila. Jai Jabe Jabe Koilo Vaso. Jai Gosai Jabe Jabe Koilo Vaso. Krishna Nitya Lila Korila Prakash. Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakash. Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan. Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan. Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan. Shri Guru Vaishnava Pade Madhuriyama. Shri Guru Vaishnava Pade Madhuriyama. Hari Nam Sankirtana Kore Narotama. Hari Nam Sankirtana Kore Narotama. Hari Nam Sankirtana Kore Narotama. Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Rama Hare Rama Rama Rama
Hare Hare, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Gaura Hare, Jaya Sacinandana, Gaura Hare, Gaura, Gaura, Gaura Hare, Gaura, Gaura, Gaura Hare, Jaya Sacinandana, Gaura Hare, Jaya Sacinandana, Gaura Hare, Nitai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gaura Hari Bo, Nitai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gaura Hari Bo. Daya Nitai, Doya Gaura, Daya Nitai, Doya Gaura, Daya Nitai, Doya Gaura, Daya Nitai, Doya Gaura. Nitai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gaura Hari Bo, Nitai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gaura Hari Bo, 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 Hari Bo. Agradeço a todos que estão vendo aqui pelo Facebook hoje a transmissão. Estivemos hoje boa parte sem o som, né? Até começaram a falar aqui, depois que eu reparei que eu estava sem o microfone. Não liguei o microfone hoje, o microfone pegou somente a aula, mas eu agradeço a presença de todos aqui. Hoje temos aqui a Rosa e a Silvia, minhas primas, estão aqui e participando com a gente. Eu estou muito feliz que vocês vieram hoje aqui. E o pessoal também que está assistindo aqui conosco. Boa noite a todos. Amanhã, às 7 horas da manhã, estaremos na live aqui também, como todos os dias. E amanhã teremos a aula com o Guru Shilatila Kiniri Hamaraj. Depois da live daqui do templo, 9, 9h30 começa a live dele, vai até 1h da tarde. Ele vai dar aula, ele vai responder perguntas, ele vai cantar também, ele canta mais 1 hora, a gente fica cantando mais 1 hora com ele, então aproveita e vamos assistir a aula dele, e à noite teremos o programa às 6 horas da tarde, como todo domingo. Dandavat Pranam, uma boa noite. Oi? Não, sim. Você está fazendo o pessoal da live.